é que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo o homem numa perfeita imbricação com duas formas geométricas, numa justaposição perfeita entre elas. O homem encontra-se no meio, entre um círculo e um quadrado. Observe que ele caminha dentro do círculo e se encontra ao mesmo tempo com os pés imóveis sobre o quadrado. O que essa imagem nos apresenta de forma muito objetiva, ainda que de modo simbólico, é que o homem é um ser conectado a dois mundos, inexoravelmente em conexão com dois mundos. Os pés que caminham dentro do círculo indica o lugar da consciência humana no universo. Repare que se ela caminha dentro do círculo, é porque a consciência humana tem origem espiritual. Porque o círculo, se vocês não sabem, é o símbolo da dimensão espiritual, é o símbolo do divino, é o símbolo de Deus em todas as tradições filosóficas e simbólicas e religiosas de que nós temos conhecimento. Você pega, por exemplo, o deus Atum-Ra no Egito, ele é representado sob a forma de um disco solar. Aliás, inúmeras divindades são representadas sob a forma do disco solar. É o círculo. Por que o círculo é a representação do mundo espiritual, professor? Ora, meu amigo, geometria sagrada, o nome do livro. Repare que eles estão aqui no âmbito de representações de realidades que explicam muito a respeito do que é a vida, do que é o homem, do que é a natureza. O círculo é uma forma geométrica perfeita, porque sem tensões. Sem tensões. E também porque o círculo, observe, perfeito, ele não tem começo nem fim. Onde é que começa o círculo? Para você desenhar um círculo, você precisa estabelecer algum ponto na circunferência? Não. Não. Você não pode dizer que ela começa em algum ponto da circunferência. Repare que, para que nós possamos desenhar um círculo, a gente precisa encontrar o seu centro, que está sempre oculto. Repare que tudo isso que eu estou falando já comunica o divino, já comunica a dimensão mistérica do mundo espiritual. E o homem caminha dentro do círculo, só que ao mesmo tempo está com os pés imóveis dentro do quadrado. E o que é o quadrado, professor? Em todas as tradições espirituais. Quando eu falo para vocês assim, ó, em todas as tradições espirituais, é claro que eu não tenho conhecimento de todas as tradições espirituais, eu não estudei os maiores da região da Polinésia, mas eu me refiro especificamente às principais cosmovisões religiosas de que nós temos conhecimento, e vocês também, de certo modo. Quando eu digo que o quadrado é a forma geométrica representativa da materialidade do mundo, é porque, de fato, essa forma geométrica aparece como a representação das quatro dimensões constitutivas da matéria em todas as tradições, praticamente, de que temos conhecimento. Então, provavelmente, isso também vai aparecer na tribo dos maores e na tribo indígena aqui, que, curiosamente, tem uma constituição septenária, né? O esquema de explicação do homem é semelhante à de grandes civilizações como o Egito, Índia, mas voltando ao que eu estava dizendo, repare, a materialidade do mundo é constituída por quatro elementos, e todo mundo sabe disso. Terra, fogo, eu vou na ordem do mais grosseiro para o mais sutil. Terra, água, ar e fogo. São as quatro dimensões constitutivas da materialidade do mundo. Isso na cultura védica, na cultura hindu, é chamado de quaternário. As quatro dimensões em sânscrito, eu posso aqui só para a título de curiosidade, Stula Sharira, Prana Sharira, Linga Sharira e Kamamanas. Se você vai para o Egito, você tem a palavra Shah, representação da materialidade do mundo condicionado, e lá
a forma geométrica que representa a materialidade na qual o homem existencialmente se encontra condicionado é um cubo com uma cabeça humana em cima. É um hieróglifo. Um cubo. O que é um cubo? Um quadrado. Um quadrado. Você, quando olha para um cubo, encontra 6 quadrados. Só que na imagem vai aparecer sempre 3 delas. 3 ficam ocultas. Então, o quadrado é a materialidade do mundo e o homem está com os pés fincados. Então, o que nós estamos vendo aqui, presta atenção nisso, o que é que nós estamos vendo, talvez percebendo, talvez não, que o homem é um ser crucificado, porque ele está no meio. É isso que o Da Vinci está dizendo. Ele está no meio. O grande filósofo, pai da filosofia, o grande sistematizador do pensamento filosófico, unanimidade em toda a história da filosofia, como o mais importante dentre todos os filósofos, o nome dele é Platão, fala que o homem é um entremundo. O homem é um entremundo. Se você vai lá para a grande mitologia que virou obra cinematográfica, O Senhor dos Anéis, a obra de J. Tolkien, você vai encontrar a Terra-média, a Terra do Meio, Midgard. Ou seja, a Terra do Meio é porque o homem é um ser que está no meio de 2 mundos. Repare que toda a mitologia e também as filosofias antigas falam disso. E quando eu digo filosofias antigas, eu me refiro, minha gente, atenção nisso, a milênios de desenvolvimento filosófico. Milênios. Milênios. Você tem aí a cultura védica desenvolvendo compreensões acerca da realidade humana em uma temporalidade de quase 8.000 anos, isso registrado. Registrado sob a forma de livros sagrados e livros religiosos, filosóficos. Então, eu já vou entrar finalmente onde eu quero chegar. Observe que o homem, segundo as tradições espirituais, é sempre entendido como um ser numa encruzilhada cósmica. Um ser que tem a consciência conectada em 2 planos de realidade. Pergunta: o que o homem tem que permite este contato entre 2 planos de realidade? Ora, meu amigo, a psique é o elemento que está oculto nessa imagem. Está sendo representado pelo próprio homem. O homem aqui é uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele, homem, aqui é a própria psique, porque observe, a nível existencial, nós somos mais psíquicos do que qualquer outra coisa. Repare que você que está me ouvindo é capaz de suportar muitas dores físicas, mas talvez não seja capaz de suportar as dores psicológicas que deveras sente. Por quê? O psíquico é a dimensão, como diz um filósofo argentino chamado Jorge Ângelo Livraga, o psíquico, a dimensão psicológica, é a dimensão não educada do homem, não domesticada do homem. Observe o que eu falei na última aula. É na psique que habitam os titãs ou as forças poderosíssimas que desestabilizam o tempo todo a experiência humana. Repare que o físico, a dimensão física concreta do quadradão pesado no mundo, repare, essa coisa não nos incomoda tanto porque ela é regida por suas próprias leis. Repare que você sente fome, não porque você quer, mas porque o corpo pede, ele sabe a hora certa de pedir comida. Nós fazemos nossas necessidades fisiológicas como um relógio, não porque estabelecemos hora para essas coisas. Podemos sim nos educar, mas é sobretudo porque o organismo físico, grosseiro, mais pesado, para que vocês tenham uma imagem mais clara, ele é regido por uma série de leis e princípios que independem da consciência humana. Está tudo funcionando bem no seu organismo através do princípio de homeostase,
sem que você se dê conta disso. A dimensão espiritual, por sua vez, ela é a dimensão espiritual. Ela é plena, absoluta e, portanto, invulnerável. Invulnerável. Agora, a dimensão psíquica, que é a dimensão onde o físico, os eflúvios da experiência física concreta e os eflúvios, as ressonâncias do mundo espiritual se encontram e produzem o curto-circuito, essa dimensão que constitui o centro de nossa existência. Então, meu amigo, o abacaxi está aí. O abacaxi está aí. Na dimensão psicológica.